Muitas vezes, aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros. Eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Esse daqui é o pastor Paulo Júnior, que tem milhões de seguidores nas suas redes sociais e ele ficou muito conhecido por suas pregações duríssimas contra vários grupos religiosos, incluindo nós, membros de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para você que está bem lembrado, eu reagi a um vídeo dele onde ele falava a respeito do The Chosen, que é uma série muitíssimo perigosa, ninguém deveria assistir, porque por trás teria a mão da igreja, da nossa igreja ali, porque tem membros que na verdade são dono do estúdio só, mas você tem a participação de vários outros cristãos, e aí ele fala que nós somos uma seita perigosíssima, que a gente faz mal para os cristãos, e um monte de baboseira que você já ouviu em toda a internet aí. Agora, ele caiu, ele foi afastado da sua igreja em pecado, segundo ele próprio relata aqui em vídeo. Por quê? Por conta da sua mão de ferro, da sua dureza. Diz que o povo não estava aguentando mais na igreja dele, juntaram o conselho e falaram: você não pode mais pregar, que você é muito duro, os membros daqui não estão aguentando, da igreja evangélica calvinista, né, que ele faz parte, reformado como ele é. E veja, eu não faço esse vídeo com o espírito de vingança, tá vendo? Olha só, você caiu. Para te falar bem a verdade, eu me entristeço. Você vê que ele tá com o semblante aqui caído. Ele, por vários momentos do vídeo, de fato, demonstra que tá arrependido de tudo isso que aconteceu. E eu venho, através desse vídeo, para ver se ele serve como um marco, ou pelo menos um ponto de esperança, para vários outros pastores que têm uma conduta tirânica contra outras religiões, que só vem rancor contra a nossa fé. Eu espero que esse vídeo ajude nesse processo dos pastores, muitos deles ficarem mais semelhantes a Jesus Cristo, deles demonstrarem aqueles frutos do Espírito descritos em Gálatas 5:22, amor, felicidade, bondade, junto com isso, também o que é falado a respeito dos bispos, que na leitura protestante é interpretado para pastores também, que é ter temperança, enfim, os atributos que um bispo e um pastor deveriam ter, tá bom? Então a gente vai assistir o que ele tem para falar pra gente e eu vou reagindo a todo esse assunto. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra. Absolutamente correto tudo que ele falou nesse momento, não tem nada a acrescentar. E assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes, aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente. Então, olha só, aqui ele trouxe um detalhe muito importante de toda essa situação. Toda a dureza que você via nos púlpitos, e destacando que os púlpitos dele tinham, em determinados momentos, transmissão para a internet, porque ele é um pastor muito conhecido, então não ficava só local, né, da região dele ali. Ia para muitos lugares, às vezes para milhares ou até milhões de pessoas, dependendo do conteúdo dele. E aquela dureza que era vista se refletia no relacionamento com os membros da igreja local dele ali e até
com a própria liderança também dele ali. Então isso é muito importante. Você vê, não tem como não associar isso que ele acabou de falar aqui à dureza que ele teve ao tratado da nossa fé, de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não tem como não fazer essa associação. E fico feliz, Paulo Júnior, por você reconhecer isso, vir a público. A gente já vai tratar desse ponto específico também, porque isso pode ser um marco de mudança de coração de vários pastores que a gente tem aqui nesse Brasil. Duro, magoando, ferindo e ofendendo eles, assim também membros da minha família. E são... Olha só, aqui ele destaca um ponto que fica ainda mais grave, né? Ele falou que isso se refletia também na família dele. Então, não se sabe se isso virou apenas uma agressão verbal dentro da família dele, se passou disso daí, de agressão verbal, não se sabe, tá? Mas o fato é que ele está declarando essas coisas e que isso afetou várias áreas da vida dele. Você vê, olha só o que faz com um homem, o tipo de pregação que ele tem, né? Então é muito, muito pesado isso que ele está falando aqui. Tipos inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de... Aqui ele fala que tentou dissuadir o conselho da igreja dele. Não, vocês que estão errados, eu que estou certo, eu vou continuar do jeito que eu estou, mas depois ele cedeu. E vê, para você que não sabe, ser membro de Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, ou até outra pessoa que não seja protestante, no meio protestante, principalmente no meio reformado, você tem uma espécie de assembleia, de conselho, que tem o poder de tirar o pastor, se quiser, entendeu? Então, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós entendemos que funciona diferente. A gente preza muito pela revelação de Deus, que é dada aos líderes, e esses líderes têm o poder de ação de retirar um bispo que esteja fazendo algo errado. Por exemplo, o presidente da estaca ele pode retirar um bispo que esteja fazendo algo errado, ou um 70 normalmente retiraria ali um presidente da estaca. Eu estou colocando em termos simples, tá? Não vou entrar na parte burocrática da igreja, mas colocando em termos simples, quem tem mais poder de ação é um líder que está acima. Na igreja evangélica é mais linear, até porque eles não têm o conceito de profeta e nem o conceito de revelação também no mesmo grau que nós temos, tá bom? Então, só para destacar essa diferença, e como eu disse, eu não estou entrando em detalhes, eu sei que tem sumo conselho, tem conselheiros, é só para ficar simples aqui, tá bom? Você que está me acompanhando. Novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu... Cara, uma coisa que eu presto muita atenção, e justamente nesse ponto, que ele fala que estava conduzindo a igreja de maneira pecaminosa, você vê que ele dá até uma tremida no lábio dele, né? E, de fato, ele tá sentindo alguma coisa enquanto ele tá declarando isso daqui. Então, é muito triste, cara. Meu coração fica comovido, de fato, com isso que está acontecendo com ele. Então, não espero nenhum mal para a vida dele, de maneira nenhuma. Eu torço para que essa experiência tenha um saldo positivo, que ele possa se aproximar mais de Jesus Cristo. É notório que o cara emagreceu, dá para ver, o semblante dele tá caído, e eu não tenho absolutamente nenhum espírito de vingança, de tá vendo, você caiu agora porque você falava mal, e até recomendo que você que está me assistindo não tenha esse espírito também. Esse vídeo é um ponto de esperança para pastores que porventura estejam assistindo a gente aqui, e muitos assistem, tá? Que eles possam ver que esse rancor, essa amargura, essa mão de ferro contra a nossa fé não é de Cristo. Vê,
Não estou falando que você não pode estabelecer diferença, não estou falando que você não pode declarar a sua fé, que naturalmente vai ser diferente de outro movimento religioso. Agora, o problema é a mão de ferro, é a perseguição, é as acusações malucas, que nesse sentido não foi o caso do Paulo Júnior aqui, mas você tem caso de pastor, por exemplo, que diz que os missionários raptam criancinhas na porta das pessoas. Isso é um absurdo. 2 minutos de estudo da nossa teologia, você vê que isso é mentira, e o pai da mentira é o diabo mesmo, tá? Então quem faz isso tá junto com o diabo. Ficar inventando história, falando que ele chupa sangue na capela ou coisa nesse sentido, é a maior besteira, e é o que faziam com Jesus Cristo e os apóstolos, como a gente vê lá em Atos 24:5, quando ficou chamando de seita, ficou com essas perturbando o imaginário popular, que já acredita em qualquer besteira que se fala muitas vezes, e aí tiram proveito disso, fazendo com que as pessoas tenham uma rejeição contra a igreja de Jesus Cristo. Pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível. Paulo, eu não sei se quando você fala irmãos, você se refere a outros grupos religiosos, né? Normalmente os protestantes não consideram os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como irmãos. Mas eu vou tomar como se fosse pra gente também, né? Espero que seja, ficaria feliz se fosse, mas já tá perdoado. Já tá perdoado tudo que você fez, que Deus te abençoe, que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê a capacidade de amar as pessoas, de se interessar sinceramente pelo que elas têm para falar, e que você e a sua família possam ser sustentados aí, né? Possam receber o suporte necessário. Eu imagino que você, como pastor, isso daqui eu não vou afirmar, mas eu imagino que seja você parte do clero remunerado, né? Então não sei o que você vai fazer agora para ganhar dinheiro na sua vida. Se for esse o caso, eu espero que a sua comunidade local possa te dar o suporte necessário até que você consiga um trabalho. E é sincero, eu sei que o que eu estou falando é sincero aqui para você. O Senhor que está no céu também sabe. E da nossa parte, já está perdoado. E eu espero que esse seu comentário se estenda a nós aí também, tá bom? Ficaria feliz se fosse. Idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Aqui, a título de informação, nas igrejas reformadas e muitas igrejas protestantes, não vou ficar, porque assim, tem muita igreja protestante, então cada uma vai trabalhar de um jeito, mas no contexto da Aliança do Calvário, que é a igreja que o Paulo Júnior fazia parte, ele vai contar que ele vai se mudar ali, mas acho que deve ser a mesma denominação. A confissão
dependendo do cargo que você tem lá, ela precisa ser pública. Né? Então ela precisa vir a público e confessar os seus pecados. O que é diferente na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tá? A situação ela é tratada com mais sigilo, quase que na totalidade dos casos. Né? Preza-se muito pelo sigilo. Então, a pessoa ela vai ser tratada, não é questão de passar pano, não se trata disso, certo? É questão da pessoa, caso não seja necessário, que aquilo seja tratado com o devido sigilo, até porque isso facilita no processo de arrependimento da pessoa. Agora, não vou entrar na discussão teológica, tem a questão da revelação, alguns vão ter que o entendimento de que a Bíblia ela fala isso mesmo que estão fazendo aqui com o Paulo Júnior. Para nós é diferente, a gente entende que existe revelação constante, mas enfim, e que não contraria de nenhuma maneira aquilo que a Bíblia nos fala. Mas isso não é um assunto periférico aqui aos temas centrais do vídeo. Agora, então por isso que eu acabei de falar agora, que ele está vindo a público aqui confessar os pecados dele. Aliás, no início da restauração, ali depois de 1830, que é 6 de abril de 1830 é a data que foi organizada a Igreja de Jesus Cristo, são os últimos dias, alguns processos aconteciam de maneira pública. Então, quando a pessoa era excomungada, saía até no jornal. Né? Hoje, não funciona dessa maneira, mas já funcionou assim também. Mais uma informação para você que não sabia. Tá bom? Então vamos assistir aqui o restante do que o Paulo Júnior tem para falar. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Paulo, fico feliz com esse ponto que você falou aqui no final. Pastor Paulo Júnior, que agora no caso vai ser afastado, né, do cargo dele de pastor. E vê só, você, por mais que você seja alguém clamando arrependimento, né? E não por mais, mas o que eu quero dizer é que por mais que você tenha ferido pessoas nesse processo todo, o fato de você confessar os teus pecados, ainda que eu entenda que a maneira como é feito na igreja de vocês não seria a maneira que seria feito na nossa igreja, tá certo? Mas eu vejo que você está sendo um exemplo para muitos pastores, porque muitos encobrem os seus pecados, e também está sendo um exemplo para nós, da igreja, sem problema nenhum, da gente não tá fazendo coisas terríveis e tá cobertando aquilo. Né? Você é um exemplo de arrependimento, ainda que ao teu modelo aqui, que é o que a sua igreja apresenta. E seria uma bênção muito grande se todo pastor reconhecesse esses erros que você apresentou aqui em vídeo em relação à dureza, à pregação exacerbadamente rígida, né, com mão de ferro. Seria uma bênção se todos eles identificassem isso e que esse entendimento se expandisse para um relacionamento melhor. Vê, a gente não precisa fazer parte da mesma fé para entender que o amor de Cristo ele extrapola qualquer movimento. Que o amor de Cristo, o amor ao próximo, como a ti mesmo, como Cristo ensinou, segundo o grande mandamento da lei, primeiro é amar o Pai sobre todas as coisas, ele é o próximo mesmo, se estende para todos, certo? Então, esse negócio de vocês ficarem seita, é culto, é macabro, é terrível, aí vem, que não é o seu caso de novo, aí vem a mentira de que os missionários raptam crianças, eles tomam sangue de bode,
Eles vestem capa preta, viram de cabeça para baixo e ficam flutuando no altar. Cara, isso daí tem dois efeitos. Descredibilização total, quando as pessoas descobrem a verdade. E o segundo é o de mentir para Deus. Deus sabe que você está mentindo quando você fica falando essas coisas. E é pecado. E o pai da mentira é o diabo. Larga disso. Vai para junto de Cristo. Como é que você faz isso? Para de mentir sobre a nossa fé na internet. Não você, Paulo Júnior. As pessoas que falam isso da nossa fé. Você para de ficar compartilhando mentira. E outro ponto aqui para finalizar. Às vezes, o povo fica tanto nessa, que nem teve uma menina aqui que eu reagi recentemente lá no TikTok. Ela fala, eu vou combater a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, agora minha vida vai ser isso daí. Vou combater, combater, combater. Aí num dos vídeos dela ela chega, olha só que maravilha. Eu faço parte de uma nova igreja e foi isso que me motivou a combater a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Aí você vê só, ela não gasta nenhum um conteúdo do vídeo dela para falar da própria igreja dela. Eu não sei qual é a igreja que ela faz parte até hoje, porque ela só fala mal da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Então você vê, a apologética, né, ela não pode só ficar voltada para o ataque, para a destruição. Ela precisa também ser acompanhada da teologia, do ensinamento. E às vezes muita gente não faz isso, que é o caso dessa menina aí, né, que virou uma guerreira contra a igreja. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela sua companhia, Paulo Júnior. Que Deus abençoe a sua vida, que nosso Pai Celestial te dê conforto nesse momento, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Que a sua vida seja abençoada, a sua família seja suportada e que esse processo todo faça com que você tenha os frutos do Espírito Santo na tua vida para você espalhar para as pessoas. Tá bom? É isso o vídeo de hoje. Espero que ele seja um marco, que ele faça muitos pastores refletir a maneira como eles tratam a nossa fé e até outros grupos religiosos também aqui nesse Brasil. É isso. Obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Fica com a imagem aí no final do vídeo anterior aqui do canal. E para finalizar também aqui, que eu esqueci de falar, já foi a segunda finalização, né? Verifica o clube de membros aí, que é muito importante você fazer parte dele. Você já sabe, tem todos os botões aí. Seja membro, link na descrição, link no comentário fixado, que é fundamental para que eu continue falando aqui na internet. Até mais!